cada vez mais a gente escuta falar em relação a não contradizer as crianças, né? Então, a gente não pode corrigir, e vem tendo uma crescente em relação a isso, né? Essa não correção, inclusive muita gente da área da psicanálise mesmo, que orienta, fala, não, você não pode contradizer uma criança, você tem que tomar cuidado com aquilo que a gente chama de castração, que na verdade é a repressão, né? Então, ó, a criança que quer fazer isso, você não pode reprimir. A criança que tem esse tipo de comportamento, não reprima. E esse é um cuidado que a gente tem que tomar, né? Tanto na literatura quanto na prática, a gente vai entender que esse processo, no qual a gente chama de castração ou repressão, ele é extremamente importante quando ele é feito da maneira correta, né? Então, a figura do pai e a figura da mãe, ele realmente tem essa função, a função de explicar e orientar a criança dos conceitos éticos, de justiça, para quem tem aí a base familiar voltada na religião, a questão religiosa. Isso é o que a gente chama de cultura, de civilização. E isso é passado para a criança dessa maneira. Se a gente for voltar lá atrás, dentro das pesquisas, tanto de Freud quanto de outros estudiosos, a gente vai conseguir entender que esse sempre foi um processo da civilização. É, e aí, quando a gente não faz esse processo de repressão, que na verdade é um processo de educação, né, de forma correta, e a gente deixa tudo isso livre para a criança decidir, escolher, ser o que ela quiser, essa liberdade ela é importante, mas tem que tomar esse cuidado. Porque a gente não pode esquecer que a gente vive em sociedade. Então, quando os pais fazem esse processo dentro de casa da maneira correta, ele está sendo feito de forma controlada, de forma a orientar. E quando a gente vai para a sociedade, quando essa criança sai de casa e vai ter um convívio na sociedade, na qual ela não foi orientada, não foi moldada para poder entender que às vezes ela vai ter uma frustração na vida, que ela quer tal tipo de coisa e o pai vai falar, não, você não vai fazer isso, não pode. E quando ela vai para esse convívio, ela vai ser frustrada e ela vai ser ali, castrada pela própria sociedade, e essa sociedade ela não tem dó, ela não vai pensar se está fazendo da maneira correta ou não. Então a gente vê muitas crianças sofrendo desde ansiedade, depressão, pânico, ou até mesmo situações onde elas não se conhecem, né? A gente vai ver em algumas situações, como o próprio Winnicott fala, dessa questão da criança dentro do seu próprio corpo, esse conceito dela como um ser, são conceitos muito interessantes e importantes, né? A gente não vai entrar aqui nesse vídeo, mas essa castração fora da família ali, entre o pai e a mãe, para a sociedade, ela causa um impacto muito maior. E aí a gente gera pessoas que não aguentam esse processo de frustração, né? Realmente pessoas fracas, que vai passar por uma situação de divergência qualquer e não sabe, desde dialogar para poder colocar a sua ideia e debater essa ideia, porque ela nunca foi ali colocada sob um conflito familiar para que ela consiga debater, onde na verdade ela sempre foi aberta e pode fazer da maneira que ela quer, então ela perde essa capacidade de se defender, de colocar a sua ideia, como também perde a capacidade de aprender a perder, né? Na vida todo mundo perde, isso é normal, a gente perde e ganha, e a perca ela é extremamente importante. Nem sempre ganhar é bom, então hoje tem-se essa falta, e é um cuidado que tem que ter aí com as crianças. E quando a gente fala dessa castração, dessa repressão dentro de casa, muitas das vezes pode estar vindo desse pai que deixa a criança à vontade mesmo. Então não está relacionada à orientação, mas sim, por exemplo, quando uma criança vai ali, faz um desenho e chega para mostrar para os seus pais. E esse pai, na correria ou na falta de tempo, acaba não dando atenção devida para essa criança que está ali mostrando um dos seus talentos, ou às vezes não, pode ser um rabisco qualquer, mas para ela aquilo é importante. E na falta de atenção do pai para com a criança, essa criança aí sim, ela é castrada, ela começa a recalcar, ela começa a esconder essa vontade dela de se mostrar para as outras pessoas, para poder mostrar aquilo que ela faz. Aí ela começa a desenvolver, aí sim, traumas que vai gerar situações psíquicas futuras. Ou às vezes uma criança quer entrar em algum tipo de assunto, ou a criança começa a fazer algo, eu vou cantar, eu vou brincar, e aí os pais de uma maneira
que não observa essa criança ou não dá a atenção devida para que essa criança se mostre para ele, que aí a gente entra até na questão do narcisismo, onde todos nós temos, que é a questão do prazer, no qual eu me apresento para o outro e o outro me valoriza, o outro me enxerga, o outro vê que eu existo e valoriza aquela situação, né? E a criança, na maioria das vezes, na correria do dia a dia dos pais, e que muitas das vezes até esses pais que deixam a criança livre para decidir o que ela quiser, ela vai desenvolver traumas. Outro tipo de situação é que nós, como seres humanos, quando a gente é exposto a diversas possibilidades de escolha, isso nos dá pânico. A gente é um ser que a gente tem que ser direcionado. Se a gente for ver e voltar na história da humanidade, a gente sempre procura alguém para que a gente vá seguir. A gente sempre procura um líder, a gente sempre que está em bando, seja na escola, seja em família, sempre tem a figura desse líder. E quando a criança ela não vê no pai ou na mãe a figura de liderança, ela também acaba entrando em conflito por não saber muito o que fazer. São alguns cuidados, esse é um assunto complexo, mas que vale a pena levantar e a gente olhar para ele de uma outra vertente. Cabe muita discussão sobre esse assunto, mas eu queria levantar esses pontos para tomar muito cuidado e ter bastante atenção para fazer a orientação de forma correta e para poder dar atenção no momento correto também para as crianças.